E aí, Titi na área, não tô nem acreditando que consegui entrar nesse negócio. Tudo bem com você? Coisa linda. E aí? Deixa eu desligar essa luz aqui que vai ficar mais bonito ainda, pera aí. E aí, só firmeza total ou não? Tamo junto! Tá com um pequeno atraso de 1 hora aqui, que agora só fico discutindo coisa imobiliária. Tava com um sócio aqui conversando. E aí a gente trocou uma ideia mó da hora. E eu precisei de, impreterivelmente, tocar esse assunto aqui. Carolzinha tá me vendo aí, ó. Tá no andar de cima, me vendo aqui no andar de baixo. Buenas noches para ustedes que estão acá conosco para hablarmos sobre hijos. É o seguinte, alguém falou que eu tô atrasado. Na verdade é você que tá atrasado sobre a criação do seu filho. Eu só demorei a chegar. A Carol falou, como você tá diferente. Cortou o cabelo, minha linda. Cortou o cabelinho. E tamo junto. Quem tá aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Eu vou começar uma nova fase da minha vida junto com a minha esposa. E nós vamos falar sobre filhos. Com intensidade. Vamos tirar o livro que a gente tem guardado tem 3 anos. Que a gente não lançou, sobre criação de filhos. E eu quero falar pra você que aonde está a solução de tudo? Aonde está a solução de tudo em relação à criação de filhos? Tá dentro daquele que entende que filho é uma ogiva nuclear, né? O Senhor nos deu ele como herança, as crianças. E aí eu te falo, se você puder apertar aí, aperta esse aviãozinho e vou mandar pra galerinha. Tô mandando aqui agora, pá. Tá. Eu vi a irmã aí falando assim, eu quero um Pablo na minha vida, então seja uma Carol na vida desse Pablo. Alguém falou, você tá com aparência ótima. Quando você tá transbordando, quando você tem um coração que não carrega raiva, nem rancor, nem ódio, nem amargura, quando você come bonitinho, quando você faz exercício, quando você é amado pela sua esposa, quando você ama o Senhor, acessa a fonte, acorda de madrugada, toma um banho na água fria, quando você transborda, quando você desfruta, quando você curte a vida doidada, quando você destrava, quando você faz grandes desafios, você fica assim. Mas também tem botox, né? Mas também tem máquinas de alta tecnologia, né? Que vão fechando aí seus poros, tem muitas coisas. Tem muita coisa brilhando aqui, mas com certeza o coração tá brilhando bem mais. Presta atenção, eu te chamei aqui, um pequeno atraso aí, mas já tudo certo. Salomão falava o seguinte, que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, como o Salomão falava, você tem que dar um jeito no seu coração. Você tem que dar um jeitinho no seu coração para ele sempre estar em paz. Porque vem uma luz do alto e cabum. Lembrando que amanhã eu tô em Goiânia, para quem não sabe. Amanhã eu tô em Goiânia. Vou ter uma reunião de negócio e vou dar uma palestra. Vou dar uma palestra na nossa primeira escola, na escola que eu vou revelar amanhã. Tá aí o endereço, para quem quiser, já vai nos stories lá. Alguém aí já está confirmado que vai me ver amanhã? Amanhã vai ter uma palestra. E essa palestra eu vou falar sobre como achar os bloqueios dos seus filhos e ensiná-los a governar. Carolzinha, você tá aí na live? Quer entrar aí na live ou não? Meu sogro e minha sogra tá aqui, eu acho que ela não vai entrar não. Então o que acontece? Eu tive um impacto muito grande. Eu entrei numa sala de aula nessa escola, na qual eu comprei e faço parte agora desse grupo educacional. Eu fiquei em estado de choque, é uma escola voltada para o reino. E aconteceu algo comigo. Eu fui trocar uma ideia com eles e o Espírito Santo falou algo assim para mim. Você é um grande desbloqueador dessa geração, né? Várias pessoas que se conectam a você desbloqueia. Você desbloqueia, você sabe o problema que elas têm, mas você está diante da fase onde eles são bloqueados. Então eu estou te trazendo na fonte dos bloqueios. Estou te trazendo na fonte onde você vai desarmar as setas do diabo em relação a bloquear os santos, os governantes, os reinantes.
as crianças que têm liberação para acessar o reino. Então, eu perguntei para uma garota, você sabe cantar? Aí ela falou assim, eu sei, você pode cantar? Tipo, tô com vergonha. E aí naquela hora veio algo no meu coração, e se fosse pro Senhor? Eu cantaria. Então canta. Ah, como foi forte. Eu chorei litros e o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo. E naquela oração eu falei, eu vou investir muita energia, vou investir meu melhor. Eu vou colocar toda a minha energia para essas crianças não serem bloqueadas na infância. Então sim, eu sou um desbloqueador, mas acho que agora eu vou viver uma fase nova de ensinar os pais a defender seus filhos, porque não tem graça nenhuma ser o desbloqueador. Agora a graça é não deixar as pessoas se bloquearem. E um dos sócios que é um gênio na educação, professor por 29 anos, ele me falou, eu quero fazer os alunos serem mini Pablos no reino. E eu falei, para mim não serve. Eu quero que essas crianças sejam mini Jesus. Eu quero que eles se conectem direto na fonte. Eles podem me usar como piso, mas como teto não. E aí ele falou, então é isso que a gente vai fazer. Eu quero te falar uma coisa. Existem sintomas que seus filhos começam a demonstrar e você não observa. Às vezes um silêncio, uma pálpebra que baixou, você não percebe. Às vezes uma irritação. Você vê, por exemplo, a criança chorando. Ela está chorando porque ela está na imaturidade. Ela não consegue explicar de outra forma. Eu te conversei, então ela dá um sinal. As pessoas estão curiosas sobre a escola, eu vou revelar amanhã o nome da escola, tá bom? A escola já está funcionando e eu entrei nisso e eu fiquei chocado porque a visão é a mesma que eu tive. Confesso que depois que eu comecei a andar com meu amigo Janguier, que é dono da maior rede de ensino do país, eu senti algo acionando no meu coração, que eu deveria fazer parte desse time da educação, né? Já faço na educação com adultos, agora eu vou fazer com a educação de crianças e adolescentes. Então, esse é um tempo que tem mexido muito comigo. E aí, quando eu terminei, eu orei com eles na sala de aula. Eu tenho uma foto aqui, vou mostrar para vocês. Tem uma foto aqui de como foi depois da oração. Foi muito da hora. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vou mostrar um pouquinho de longe. Olha aqui a gente na sala de aula. Quando a gente terminou essa oração, eu estava em estado de choque. De tanto que o Senhor falou comigo. A nossa primeira escola ela vai começar, ela já começou, né? Ela está em Goiânia e amanhã eu vou estar lá. Eu vou dar palestra lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Mesmo que você não seja aluno dessa escola ou não tenha o seu filho lá, eu quero que você participe desse movimento. E eu vou explicar como que isso vai acontecer nessa próxima semana. Eu estava o tempo inteiro esperando as coisas funcionarem, que tem tanto de gente fica me enchendo o saco. Então eu estava esperando as coisas acontecerem para eu lançar isso aqui. Então nunca estive tão empolgado na minha vida igual agora, nunca tive. Então esse negócio de mexer com a infância, com a juventude, isso está mexendo muito comigo. Então a primeira coisa que eu quero falar é para você participar desse movimento. Então amanhã às 11 da manhã eu vou estar em Goiânia e vai rolar a doideira. Pablo, eu quero saber onde que é. É só você pegar e comprar o ingresso aí para a palestra. Vou dar uma palestra, vou inaugurar essa fase com aquilo que eu mais gosto de fazer, que é falar na vida das pessoas. Mas vamos lá. Você sabia que quando você é um controlador, você faz seu filho não gostar de confronto? Anota aí. Quando eu sou controlador, meu filho odeia confronto. Quando você fala mal de riqueza, quando você tem medo de ficar pobre, quando você fala mal de quem prospera, você instala escassez no seu filho. Você instala escassez no seu filho. E aí você fica doido. Então é o seguinte. Quando você entender que o seu filho é uma imagem sua, um dia uma menina falou assim pra mim na caixa de pergunta, minha filha fala que você é muito metido, ela tem 12 anos. E aí eu falei, fala que você é muito exibido, que você fica mostrando as coisas. E aí eu falei, interessante é que você é a mãe dela, né? Porque se fosse filho meu, eu ia falar, nossa, olha como ele é próspero. A gente podia aprender com ele.
Então é do jeito que você fala que instala os drives, né? Dentro da sua cabeça. Eu vi ali a Natália escrevendo: minha mãe instalou muita escassez em mim, meu pai também. Meu pai ensinou muita estabilidade, muita segurança. E isso vai virando estabilidade, isso vai virando escassez, e isso vai virando você... vai ser uma pessoa que não dá conta de enfrentar as coisas. Então, você tem que entender que toda a programação mental que você tem é fruto lá da sua casa, dos seus pais. Então, eu estou te falando uma coisa. Observe o comportamento dos seus filhos. Por exemplo, eu vejo às vezes meu filho dando atenção demais para um coleguinha da escola, aí eu falo: chega aqui, deixa eu te falar uma coisa. Seu colega é muito importante, só que ele não é mais importante que você. Você tem que entender isso. Se você ficar fazendo as coisas pensando nele, você vai crescer com a programação errada. Então, mesmo que eles não gostem, você está em paz, siga o que o seu coração está falando. Se é difícil dele entender. Você tem que ler seus filhos todo dia depois que eles voltam da escola. E é terrível, porque os pais estão todo mundo cansado e vai deixando os meninos de todo jeito. Vai largando de todo jeito. Então o que acontece? Você tem que ensinar seus filhos a fazerem perguntas. Crianças que não fazem perguntas, elas têm um grau romântico de tolice. O que é esse grau romântico de tolice? Um alto grau romântico de tolice. A pessoa, ela é levada. Você não pode ensinar seu filho a ser levado pelas coisas. Seu filho não tem que ser levado. Seu filho tem que ser governante desde pequeno. Eu sei que eu vou contrariar muitas pessoas, mas em nenhuma escola minha vai existir esse negócio do filho ser preparado para o mercado de trabalho. Ele vai ser preparado desde pequeno para governar, para reinar, para transbordar. São coisas para ser generoso. Ele não vai ficar pensando num grande emprego. Ele vai pensar no transbordo da vida, de cumprir o propósito, de aflorar, explodir a identidade. Isso é muito forte. Eu quero que você entenda uma coisa bem simples. Seu filho tem que aprender lógica, tem que aprender algoritmo, ele tem que aprender IVP, tem que aprender tudo. Mas ele precisa de estar pautado nas coisas do reino, porque é tudo maior do que existe aqui na Terra. Eu sei que a nossa geração ela foi programada para viver o sucesso dos outros ou o insucesso dos outros. Ah, meu pai é muito bem sucedido, então eu vou imitar ele. Não, meu pai não conseguiu ser bem sucedido, então eu vou fazer por ele. Não faz sentido isso. Eu queria saber: quantos de vocês fizeram algo porque foi sucesso dos seus pais ou fizeram algo porque foi um insucesso dos seus pais, mas não fizeram aquilo que estava no seu coração? Eu gosto quando a pessoa fala assim: eu não gosto de tal coisa. Não gosto porque não andou com gente que gosta. Engraçado que a maior parte das suas escolhas, elas são fruto de uma coisa bem simples. A maior parte das suas escolhas é simplesmente fruto das pessoas que você andou. Ponto final. Eu posso falar. A maior parte das coisas que eu nunca quis fazer e hoje faço é fruto de andar com certas pessoas. Por exemplo, eu estou há anos sem usar relógio. E aí tem um relógio no meu braço porque eu comecei a andar com um cara e com outro, e com outro, e com outro que ficou enchendo meu saco e falou: isso é bom pra você. Mas eu não me importo com isso. Aí eu percebi, eu sou bloqueado com isso. Então eu estou pronto para aprender. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a maioria de vocês não querem coisas do alto porque não anda com gente que quer coisas do alto ou causas eternas. A maioria de vocês não crescem porque não andam com pessoas que não estão crescendo. É simples. Eu lembro quando eu falava mal de um certo carro e depois comecei a andar com gente que tem esse carro, logo eu só quero saber de ter esse carro. Você é manipulado por pessoas que estão na governança. E aí eu te falo: se você for governante, você não é mais manipulado. E a gente tem um problema. A gente acredita em profecia de muita gente, mas não acredita o que Deus falou dentro do nosso coração. Deixa eu te explicar uma coisa. Desde quando o Espírito Santo baixou na Terra, ele fala direto no coração de quem está conectado na fonte. Só que por não acreditar no que o Senhor fala, você quer acreditar no que os outros mandam de recado. Recado é para quem não está ouvindo. Eu quero que você entenda uma coisa. Seus filhos são governantes e você está atrapalhando eles. Alguém fala: mas eu nem tenho filho. É porque você não entende o que é afiliação, não entende o que é herança e não entende quem é o Senhor. Você já tem, você só não baixou o download. Então o que você tem que entender é que seus filhos desde pequeno, eles precisam entender sobre o governo. E o jeito que você faz com que a sua vida seja de escravatura, eles não vão aprender o governo nunca.
Então por que seus filhos vivem bloqueados? É simples. Se você entender que tudo que acontece é reflexo daquilo que você fez na frente deles, você vai ver que você poderia ter poupado eles de muitas coisas. Hoje o meu filho, Benjamin, que é o 02, ele me viu falando uns valores bem altos, em uma escala de milhões, e aí ele falou assim, eu gosto de ouvir a conversa de adulto. Ele falou, sabe, é muito bom sentar numa roda e contar esse tanto de coisa que o senhor compra e tal. E eu falei, se eu souber que você contou isso, eu vou fazer com que você não participe mais das reuniões, porque isso é secreto na nossa família. Aí ele falou, não, mas eu vou contar mesmo assim. Aí eu falei, por que você vai contar? Aí ele falou, porque o senhor é muito fera. E como o senhor é muito fera, eu vou contar, porque todo mundo precisa saber disso. Aí eu falei, eu não quero que ninguém saiba disso, principalmente saindo da sua boca. Então, tem tantas coisas que os nossos filhos eles ouvem e você tem que administrar isso, porque senão eles vão ferrar você. Eu quero que você entenda que a questão de governo, a partir de agora, você que tem o governo da sua família, você não vai aceitar seus filhos serem menos do que aquilo que Deus chamou. Eu confesso que eu fico ouvindo vários pais assim, você podia ser isso, você podia ser aquilo. Tem como você falar de verdade pro seu filho, seja aquilo que Deus te chamou? Eu sou seu patrocinador. Eu sou seu patrocinador e eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Então é simples. Depois de estudar e ver que o ensino no Brasil tá uma merda, eu não vou combater o ensino que tá ruim. Eu vou soltar agora as garras. Vou soltar as garras e vou construir um ensino que é do reino. E eu posso falar para você, não seja um antissistema. Não tente vencer um sistema que está há gerações e gerações cauterizando o cérebro das pessoas. Não tem como combater esse ensino da Revolução Industrial. Não tem como, está arraigado no sistema. Agora tem como você estabelecer o reino. Tem como. A maioria dos bloqueios de todo mundo aconteceu com o pai e com a mãe na sala dos 8 aos 12 anos de idade. Isso é terrível. E é disso que eu vou fazer. Eu vou falar amanhã. Então eu entro agora, essa live aqui é para inaugurar essa nova fase, onde eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar meu melhor na questão de criação de filhos. Então agora vai sair de dentro de mim os livros. Eu e a Carol, a gente até gravou sobre isso e nunca publicou. É chegada a hora. É chegada a hora da gente colocar isso pra fora e instruir um batalhão novíssimo e poderoso de generais do reino. Pablo, o que você acha que eu posso fazer? Primeira coisa, se desbloqueia. Segunda coisa, acesse a liberdade. Liberdade cura. Liberdade cura. Quando você entender que liberdade cura, você vai pirar. Você vai buscar como se fosse água ou como se fosse comida. Eu não quero que os meus filhos vivam os meus sonhos. Eu não quero que os meus filhos sejam trabalhadores não sei do que. Eu quero que os meus filhos sejam absurdamente governados. A gente tem um problema aqui em casa que eu fui contar para eles que cada família tem um José do Egito. Como cada família tem um José do Egito, eu falei para eles, essa aqui é uma das poucas casas da terra que vai ter todos os filhos como José do Egito. No caso ainda tem 4 integrantes aqui na família número 3, que é a família que eu estou treinando. No caso são 3 famílias. A família número 1, a família dos meus pais. A família número 2 é a que eu governo, eu e a Carol. E a família número 3 é a gente treinando para eles se tornarem uma família. Então eu espero que tenha mais um, então vai ter 5. Aqui vai ter 5 Josés do Egito. Por que você está falando isso? Porque o que eu fiz nos últimos anos foi estudar o perfil do José. Hoje eu estava mostrando para um parente os grandes feitos que o senhor fez, né? Todas as empresas, todas as aquisições, todo o testemunho, e aí as pessoas ficam muito impressionadas como o Senhor te prosperou. Eu posso contar para você, se você ler a história do José do Egito 1000 vezes para seu filho tem uma grande chance de crescer igual eu cresci. Foi a história que eu mais ouvi na minha vida. É a história sobre governar, espírito de conselheiro, perguntar, entender sobre o quinto de investimento. Esse é o José do Egito. Você sabia que foi a história que minha mãe mais contou para mim a vida inteira? História do José do Egito. Você tem que entender uma coisa sobre o José. Ele nunca precisou do palácio. Era o palácio que precisava dele.
Era o palácio que precisava absolutamente dele. E aí tá aqui um grande lance que eu quero te passar. Esse Zé do Egito, ele não era só um cara fora da curva. Ele carregava uma visão. E a pergunta que eu faço pra você é... você tá com a visão aí que ele te deu? Uma pessoa perguntou aí agora pra mim, por que você se acha? Eu não vivo perdido. Eu tenho certeza que eu sou. Quem se acha é você, que às vezes se perde por aí. E por se perder, às vezes você fica pedindo referência pros outros. E às vezes no intervalo da sua vida, quando você não tá cuidando, você quer cuidar da vida dos outros. Fica aí de boa. Isso é um sinal, né? Que você não é um José do Egito. Então a história bíblica que eu mais ouvi, e é onde eu peguei mais códigos, José do Egito. O cara que aprendeu o governo desde pequeno. Pablo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar com a visão. A visão mudou tudo. A visão mudou tudo. Então quando eu mudo a visão, o que vai acontecer? Não tem volta. Pablo, Deus me deu a visão. Deu a visão? Deu. Então agora você precisa da provisão. Quem te dá? Ele. Pablo, agora eu te dei a provisão, estou te patrocinando. O que precisa? Precisa de achar novas pessoas. E aí vai te dar novas ideias, vai te dar novas ações. Então é tempo de acionar o José do Egito. Então o que eu vou fazer aqui na minha casa? Esse é um desafio, vocês estão vendo aqui. Daqui a alguns anos eu vou provar para vocês. Todos serão José do Egito. Todos terão esse governo. Pablo, por quê? Eu vou te falar um macete gigante sobre criação de filhos. Filho é o seguinte. Por que a maioria das famílias tem um José do Egito e os outros não governam? Porque a criação daquela família foi voltada só para aquele filho. Os outros não tinham energia, não tinham capacidade, não tinham potência de acompanhar aquela linha. E aí, um pai que dá um tipo de criação para 3 crianças, ele ignorou 2. Olha que louco. Um pai que dá uma criação para 3 filhos, ele ignorou 2. Loucura isso. Um pai, absolutamente, um pai que dá uma criação para 2 ou 3 filhos, ele ignorou os demais. Isso é terrível. Eu quero que você lembre agora da criação que seus pais deram. Eu sei quem seus pais deram mais atenção. Nos mais obedientes. Mas por que deram atenção para o mais obediente? Porque gasta menos energia cerebral. Mas na verdade, o que mais obedeceu é porque se sentia amado. Olha o jogo. E aí tá outro lance. O pai tem que dar atenção personalizada, porque existe um princípio da individualidade. Então você que é pai, mesmo que não tenha filho, mas você continua sendo pai, uma árvore que não está dando fruto não significa que ela não é uma árvore, nem que ela não é frutífera. Ela só ainda não deu fruto. Não existe mesma criação para 2 crianças. O Lourenço é completamente diferente do Benjamin. O Benjamin é completamente diferente do Miguel e o Miguel é completamente diferente da Isabela. O que mais me dá vontade de ver o 5º filho é perceber nele. É olhar nele e ver o quão diferente ele é dos outros 4. Qual que é o nosso problema? A gente gosta mais dos obedientes que gastam menos energia nossa. E a gente cria os outros com a capacidade que a gente tem de olhar para aquele. Poxa. O que é a treta? A treta é simples. Só o obediente, ele é obediente, porque ele se sente amado. Um abraço aí pra todo mundo, Lioto Machida. Olha os lutadores do UFC aí, rapaz. Felipe Sertanejo, que tá me treinando agora pra eu entrar no UFC, né? Pra gente trocar porrada com todo mundo. Mó da hora, tamo junto. Todo mundo que vai entrando aí, viu o Brunei por aí. Beijão pra todo mundo. Qual que é o lance? O lance é o seguinte. Dá a sua vida pelos seus filhos. Você dá conta de escrever isso? Eu vou dar minha vida pelos meus filhos. Eu vou dar educação personalizada para os meus filhos. Eu vou ensinar o reino para os meus filhos. Eu vou ensinar governo para os meus filhos. Dá conta de escrever isso? Eu vou dar o meu melhor. Eu posso te falar, eu fui o José do Egito da minha casa. E eu comecei a perceber um padrão assustador. Ninguém vira meu sócio se não for José do Egito da sua própria casa. Olha o tanque louco.
Eu devo ter uns 130 sócios nos 25 negócios. Eu posso falar para você, nenhum, absolutamente, nenhum tá fora do que eu falei. Todos são José do Egito. É uma premissa para mim. Quando a pessoa fala, a pessoa tá preocupada com a minha vida e perguntando se eu fiz harmonização, faz tempo que eu já fiz. Eu só fiz a barba hoje. Cortei o cabelo e fiz a barba, tá? Fiz nada no rosto não, já vai fazer 1 mês, eu acho. Mas tá tudo bem, né? Tá chamando a atenção e tá dando certo, né? Pablo, eu sou o José ou eu sou a Josefina? Ou eu sou a Josefina? Pablo, eu não sou. O que eu tenho que fazer? Acessar isso. Dá o seu melhor para você aprender isso. Pegar unção de governo, pegar unção de mordomo, de administrador. Seus filhos têm que aparecer. Seus filhos têm que governar. Seus filhos têm que ser cabeça. E eles estão aprendendo com vocês. Só que o José do Egito tem fase. Tem a fase que ele ainda está sonhando. Depois que ele recebeu o sonho, tem a fase que ele não aguenta ficar calado, ele vai contar. E aí depois tem a outra fase, que ele vai ser perseguido. Que ele vai ser humilhado primeiro. Depois resistiu, agora você vai ser perseguido. Depois a fase que vai ser vendido. Depois a fase que vai ser escravizado. Depois a fase que vai começar a ter governança. Depois a fase que vai ter renúncia. Depois a fase que vai ter prisão. Depois a fase que vai ter revelação. Depois a fase que vai dar conselhos. Depois a fase de governo. Então, você tem que entender uma coisa. Esse acesso é seu. Você que é homem, você que é mulher, no tom de brincadeira, você é a Josefina. Unção de governo. Unção de governo é um negócio muito doido. Quem tem unção de governo olha para recursos e administra muito bem os recursos. Quem tem unção de governo é muito forte. A pessoa sobe de nível o tempo inteiro. Quem tem unção de governo é posseiro, é multiplicador, é conquistador, é o terror. Ele não deixa para depois. Ele está fazendo agora. Ele faz agora. Ele sabe isso. E eu queria pedir, eu quero te dar um encargo. Não faça o seu filho, não invista R$1 milhão nele até os 20 anos, para ele ser trabalhador de coisa nenhuma. Ensina ele, sem nenhum real, a ser alguém amante do reino, a amar as coisas do alto, a olhar para você e ver a manifestação da graça, da glória e do poder de Deus aqui na terra. Tem como você fazer isso? Dá o seu melhor para isso. Coloca todo o seu melhor nisso. Invista tudo que você puder nos tempos, nos dias da sua oportunidade. Aonde você chegar, você começa a governar. Esse é o José. Ensina isso pro seu filho. Então o grande desafio aqui em casa é: eu vou levantar todos os Josés do Egito. Tem uma Josefina no meio. Eu estava falando com um sócio aqui. Há 4 anos atrás, quando eu pensava assim, vou pagar isso na escola pro meu filho, vinham assim, meu Deus do céu, a família vai quebrar, né? E hoje uma das coisas que eu mais amo é investir neles. Por que você ama investir neles? Porque eu estou investindo em milhões de pessoas. Quando eu olho para eles e eu estou ensinando eles, eu não fico pensando neles. Eu penso na esposa deles, no esposo dela. Eu penso nos filhos e eu penso na quantidade de milhões de pessoas numa geração que eu vou ser resgatada por eles. Porque se é assim comigo, vai ser 10 vezes mais assustador com eles. Escreve assim: eu tenho unção de governo. Governo é administração. Governo é recurso. É disso que eu estou te falando. Então eu quero te pedir uma coisa. Conserta hoje. Começa a retificar sua missão em relação a ser pai. Quero te dar algumas missões, você que não tem filho. Tenha filho. Você que só tem um, começa a pensar no segundo. Pablo, eu tenho 2. Bora tacar o terceiro, amigo. Pablo, eu tenho 3. Chama o quarto. Aí, Pablo, você é louco. Louquinho pra ver essa terra povoada de gente que é próspera.
Louquinho de ver essa terra povoada por pessoas que não são vítimas de sistema nenhum. Eles são governantes do reino. Isso eu tô louco. Então eu tô te pedindo para fazer uma coisa que eu já tô fazendo. Já estou em busca do quinto. Você é um rei, a sua família tem um reinado. Você não pode afinar. Você tem essa unção que eu tô te falando. Então, traz governo para dentro da sua casa. Para de ser covarde. Pablo, mas eu não quero ter mais filhos. Eu sei que às vezes você olha no espelho e você não enxerga nada. Por isso que você não quer replicar isso. Descobre sua identidade. Descobre sua identidade, você vai querer replicar ela doidado. A terra precisa de pessoas como você. Alguém fala, mas a terra tá muito mal. Como que eu vou colocar filhos numa terra tão mal? Eu posso te contar. A terra tá assim porque pessoas boas como você param de reproduzir. Isso é muito ruim. Conta aí pra mim. Quantos filhos você tem? Alguém tava me perguntando como que você prosperou desse tanto? Fico vendo você toda hora, um negócio crescendo, milhões pra cá, milhões pra lá. Como assim? É simples. José do Egito. José do Egito tem um poder que Midas vira funcionário dele. José do Egito tem um negócio que a mordomia é muito doida. Olha lá, eu tenho um sonho e não tenho vontade de ter mais. Eu sei porquê. Às vezes o casamento não tá bom, né? Olha o sertanejo aí do UFC. 2 e minha esposa acabou de me intimar aqui. Partiu pro terceira. Aí é lutador, amigo. Muito louco. Muito estranho essa geração onde as pessoas não têm filhos. O senhor fala, enche, cresça, multiplicar, encher a terra. Ai, se vocês entenderem o que são filhos, vocês iam gastar uma grande parte da vida investindo nisso. Que é a herança do Senhor. Herança do Senhor. Eu quero falar para vocês. Não queira ter filhos para realizar seu sonho. Tenha filhos para salvar milhões de pessoas. Treine eles para isso. Serem grandes governantes na Terra. Isso é muito forte. Eu vou responder perguntas para vocês. Eu resolvi abrir essa live para te contar. Eu entrei numa nova fase. Vou escrever sobre isso. Vou criar imersão sobre isso para pais. Criar imersão para filhos, inclusive. Eu tenho um nojo pessoal de bloqueio. Eu vejo uma criança, eu vejo um adolescente, eu vejo adulto, eu vejo um tanto de gente que carrega bloqueio, isso me dá nojo. E na sala de aula que eu mostrei a foto pra vocês, nessa sala aqui, ó, eu aprendi algo. Eu vou fazer de tudo pra eles não serem bloqueados. Eu vou fazer de tudo pra eles aguentarem pancada desde pequeno. Pra na hora que vier um devorador, eles darem um grito tão forte que o devorador vai sair correndo. Vai sair correndo. Eu confesso pra vocês que a minha vida é muito boa e eu não precisaria ter mais filhos. A Carol, nossa, a mulher espetacular. Eu falei, Carol, não sei porquê, eu sinto no meu coração, tem que vir mais um. Parece que falta, eu vejo os 4 aqui dentro de casa, parece que falta a vaga de mais um. E é interessante porque o que vem na minha cabeça é, mas sua vida é tão boa, pra que arrumar mais uma criança? Pois é, minha vida é tão boa que eu tenho que compartilhar com muita criança. Minha vida é tão boa que eu quero mais um para afetar mais outra quantidade de milhões de pessoas. Aqui em casa tem um ministério. Nós somos foguetes do reino. Bombas nucleares. E o projeto é explodir nações. Colocar nações curvadas diante do Senhor Jesus. Isso para mim é o que interessa. E eu quero que eles testem todas as crenças e vivam todos os fatos que o Senhor chamou. Que vocês também tenham coragem. Vocês também tenham coragem. Então eu estou entrando numa nova fase. E eu vim contar isso para vocês. Estou muito feliz de ter 8.700 pessoas. E é chegar no reino. Nós vamos invadir essa sociedade com pessoas que amam o Senhor, que amam a volta, que amam a palavra, que amam todas as coisas. Então vai ser muito forte isso. O Senhor me chamou para isso. E eu queria compartilhar com vocês. Eu vou entrar numa vibe agora assustadora. Falando disso.
Eu vou levantar professores. Vou levantar empresários que querem dedicar energia, dinheiro, tempo em escolas. Eu vou levantar pessoas também que não têm um pingo de condição para receber materiais no mundo inteiro, para abrir suas casas, para ajudar as crianças que moram em volta de sua casa. Não vai ser só nível de, a escola é isso. Não, vai ser um movimento mundial de pegar essas crianças e levá-las para o reino. Eu acho muito interessante que a Disney, ela vende ingresso de parque desde os 5 anos de idade, desde os 2 anos de idade. Eu acho tão bonito quando uma pessoa chora lá na Disney. Eu vi várias pessoas chorando, é meu sonho. Pois é, eles estão te doutrinando desde pequeno para você gostar disso. Eu quero que você sinta o sonho, que seus filhos sonhem com o reino desde pequeno. E aí na hora que eles começarem a governar, alguém vai falar, mas como você está governando? É porque isso era meu sonho desde pequeno. Nada contra nenhuma profissão, mas tudo que você ensinar para uma criança, ela vai sonhar com aquilo. Isso é muito forte. Se você ensinar para ele que polícia é tudo, ele quer ser polícia. Se você ensinar que médico é tudo, ele vai querer ser médico. Se você ensinar tanta coisa que você quiser, ele vai sonhar com isso. Ensine ele a sonhar com o Senhor. Ensine ele a sonhar com o reino. Isso vai ser assustador. O que eu mais amo é ver crianças falando, eu sonho ser isso, eu sonho ser aquilo. Ela só ouviu isso. Esse é o novo tempo. Nós vamos tocar o terror. Vamos ensinar as crianças desde pequeno a amar o reino. O governo. Com todo o coração. Amar a palavra. De todo o coração. Então está inaugurado um novo tempo. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas até convido vocês agora às 4h59 da manhã vai ter live. E eu vou descer aqui no meu escritório aqui em casa e eu vou estar ao vivo com você lá no YouTube, na outra plataforma. Você que quer topar comigo, pessoalmente amanhã em Goiânia, eu vou mostrar com todo o meu coração a primeira escola, a primícia. Você vai conhecer a escola amanhã e você pode ir, eu vou dar uma palestra lá dentro da escola. E aí eu vou abrir para vocês entrarem nesse movimento comigo. Pais, professores, alunos, facilitadores, multiplicadores desse movimento. Investidores também. Pablo, eu tenho grana aqui, eu não quero tocar uma escola, mas eu quero entrar e investir nisso. Eu quero ter uma escola aqui na minha cidade. Entra como investidor. Você sabe, você vai entrar de algum jeito. Você vai fazer parte do galardão desse projeto de algum jeito. Eu não sei como. Cai pra dentro. Fechou? Alguém escreveu, não queria ter mais filhos. Pois é chegado o tempo. A geração mais trouxa da história tem que ter multiplicação de filhos. Alguém está perguntando qual é o nome da escola. Eu vou revelar amanhã, tá bom? Às 11 da manhã eu vou revelar para vocês. Eu vou estar lá dando a palestra dentro da escola e eu revelo para vocês. Os que querem estar comigo pessoalmente. Os que querem estar comigo, vai nos meus stories, vou pôr de novo. E se arrasta para cima, não tem arrasta para cima, mas clica aí. Pablo, eu não posso ser professor, eu nem tenho filho, eu quero estar com você. Você vai estar. Esse é um movimento que vai alastrar pela terra. Tudo pela nova geração, a construção. Vai ser um investimento no futuro. Vocês vão ver, estou muito empolgado. Obrigado pelo tempo de qualidade. Vou tirar um print aqui, ó. Tira um print aí para marcar isso. Pablo, gostei de nada que você falou. Posto aí só para mostrar o tanto que eu tô com o coração alegre, porque meu rosto tá tão diferente, que meu coração tá demais. Tá bom? Beijão no seu coração. Bora fazer parte desse movimento. Um movimento histórico, onde a educação vai promover o reino. A educação, não é o reino que vai promover a educação. A educação vai promover o reino. Essa é uma escola que vai ter no mundo inteiro. Vai ser muito doido. Beijão no seu coração. Quero só te falar que eu nunca sonhei com isso. Foi ele que sonhou isso. E eu tô afim de agradar o coração dele. Tá bom? Amanhã eu te vejo pessoalmente. Quem estiver em Goiânia e quiser me encontrar, já prepara. Seu filho já tem um destino. E você tem que ser o patrocinador desse destino, da identidade, do desbloqueio e do propósito. Vou postar uma fotinha aqui. Se puder marcar pessoas que querem estar nisso com a gente,
Eu não precisava disso, mano. Eu só tenho 25 empresas. Mas hoje eu dei uma ordem que encheu meu coração de alegria. Fiz uma reunião com vários executivos e falei para eles assim, ó, parem todas as outras empresas, se for preciso. Eu quero foco máximo nessa da escola. Eu quero colocar toda a minha energia nisso e eu quero que vocês também façam isso. Tá bom? Beijão, obrigado pelo tempo de qualidade de vocês. Que vocês vivam um reino. Comenta lá no feed, eu vou postar isso aqui. E aí vou deixar essa live também gravada, tá bom? Até amanhã às 4h59 da manhã. Eu tô falando das parábolas do reino todo dia, tá? Surreal. Beijo. Tchau. Escreve assim, ó. A educação vai promover o reino. É mais uma esfera dominada na sociedade.